Todos nós já sonhamos em viver aquele grande amor com o nosso ídolo ou, quem sabe, lutar ao lado dos nossos heróis favoritos. Inventamos pequenas narrativas para satisfazer essa vontade. Mas você sabia que muitas pessoas tiram essas histórias da imaginação e passam elas para o papel? Essa edição do Quarta Capa vai falar sobre as fanfics e também vai te apresentar a coleção Fury Hunters da autora Michele Mariani. O autor relata sua experiência em movimentos de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Quando eu comecei a escrever, as principais fanfics que eu lia eram coisas mesmo que eu e outros colegas produzíamos. Parece que faz muito tempo, eu também não sou tão velho assim, mas eu cresci numa época que a internet ainda era uma coisa escassa. A gente tinha que acessar a internet só no final de semana, depois de madrugada. Então o que nós mais fazíamos era nos reunir, eu e outras pessoas que gostavam lá para os seus 10, 11 anos de idade, e nós criávamos historinhas, remetendo mesmo a uma coisa bem mais antiga de infância, de cada um pegar o seu personagem favorito ali, e interpretar ele, e criar uma outra história de cima. Um pouco depois, quando a internet se tornou algo mais acessível, existiam alguns sites, mas no geral a gente acompanhava coisas, por incrível que pareça, eu li muita coisa nos fóruns de Orkut. O pessoal produzia, e às vezes até de forma colaborativa, o pessoal escrevia um capítulozinho no fórum, outra pessoa vinha e continuava, e isso motivava. Fanfics tem várias formas. Tem essa fanfic de personagem, tem a songfics, que são quando é baseada em uma música. Existem as que são baseadas em filmes. Eu estava olhando o Orkut e um dia eu achei uma comunidade e estava lá fanfic. Eu fiquei, o que é isso? Aí eu cliquei e eu vi que eram histórias com pessoas famosas. E eu era muito fã, sempre fui muito fã de banda, de filme. E aí comecei a ler algumas e falei, que divertido. E entrei nesse mundo e nunca mais saí. Existem vários sites e até mesmo aplicativos exclusivos para o mundo das fanfics, onde os escritores podem publicar suas histórias e interagir com seus leitores. As plataformas de leitura antes eram principalmente desktop, onde você tinha um site, Fanfic Obsession, Fanfic Addiction e outras, que foram sofrendo alterações, por exemplo, foram se adaptando, tornando-se responsivos para o celular, para ficar mais fácil dos leitores lerem. O Wattpad já é uma outra evolução, porque é um aplicativo onde os leitores podem ler as histórias, os escritores têm muita facilidade, no próprio celular ele consegue escrever uma história, mas com o meu TCC eu fui percebendo que não tem tantas plataformas desse estilo de publicação igual o Wattpad. O que muitas escritoras têm feito é escrito essas histórias nessas plataformas, quando concluem, vão para uma Amazon e publicam a história, ou vendem, ou deixam algumas épocas gratuitamente, para poder chamar a atenção não só de editoras, como de novos leitores. Os meios que eu costumo utilizar para publicar as fanfics, até para ler, é o Social Spirit. É o que eu acho mais fácil de mexer. Mas o mais famoso, assim, é o Wattpad e tem o Nia Fanfiction também. São os que eu conheço, que eu leio uma ou outra história lá, mas eu fico mais no Social Spirit, mas é pelo simples fato que eu acho mais fácil de mexer. A interação sai de dentro do conto do Wattpad. Tem gente que tem playlist no Spotify, tem conta no Instagram que um personagem interage com outro personagem, vai contando a história, que sai do que já está publicado no Wattpad. É legal porque o autor tem um contato direto com os leitores mais fácil do que com o livro. Então, na hora que você já tem um público base na internet, fica mais fácil de você conseguir publicar o seu livro. Muitos autores começaram suas carreiras escrevendo fanfics e, a partir de algumas, tiveram a possibilidade de lançar seus livros e se tornarem grandes sucessos. Para passar a minha fanfic para livro, veio muito desse amigo meu, de algumas outras pessoas falavam, por que você não faz um livro? Mas para mim era uma ideia muito distante, era uma coisa assim, impossível. Se você pensar no mercado americano, você já tem obras que começaram como fanfics e se tornaram grandes best-sellers mesmo. Muita gente lembra principalmente de 50 Tons de Cinza, que é uma fanfic de Crepúsculo, começou como uma fanfic de Crepúsculo, mas muita gente não sabe que a autora das Brumas de Avalon, ela começou escrevendo uma fanfic do Senhor dos Anéis,
fez um relativo sucesso ali no meio e tal, e parte dessa fanfic que ela escreveu foi adaptada para se transformar nas Brumas de Avalon. Então é uma coisa que já acontece há muito tempo, é uma coisa assim que remete mesmo desde dos primórdios de quem escreve, e circunda o gênero de fantasia, de ficção científica e agora quadrinhos, etc. Então eu comecei a fazer as minhas fanfics, uma ou outra, assim, e aí eu chamei a Fernanda, que é a menina que escreve comigo, a Fernanda Medeiros. A gente agora começou a reescrever, passando tudo para o Brasil, porque a fanfic era nos Estados Unidos, aqui são americanos, então começou a passar tudo para o Brasil. E fomos fazer várias adaptações na fanfic para ficar o que a gente queria. São inúmeros os benefícios para os escritores, leitores e fãs em geral. Fazer fanfic é legal até para poder ver como é que o público vai receber a sua história, né? Então acaba que já fica sendo um teste de público. Mais recentemente eu escrevi um e até não vou dizer que eu estou participando, estou tentando me engajar um pouquinho mais, ver se eu tenho tempo na faculdade, no trabalho, né, para poder pegar, mas tem um aniversário de lançamento do Parque dos Dinossauros, vai ter um lançamento do filme, e eu estou produzindo uma fanfic, e por conta dela eu consegui entrar nesse coletivo, que o pessoal está tentando produzir uma HQ, aí sim, com autorização e tudo, com vários quadrinhos, tiras e algumas pequenas histórias em homenagem. Estão tentando conseguir até um jeito de mandar para o Steven Spielberg, tentar mandar para ele em homenagem. Acontece muito isso também, da fanfic ser produzida não só para o interesse da pessoa que está produzindo, mas como uma homenagem para o produto original e para o realizador. E quando isso dá certo é bem legal, assim, é bem legal mesmo. A ideia da trilogia, na verdade, ela surgiu não para ser uma trilogia, mas sim para ser um livro único. Quando eu escrevi Letra e Melodia, que é o volume 1 da trilogia Fury Hunters, a ideia era contar a história de um músico que teve uma grande perda, que ele era o líder de uma banda de rock, e ele teve uma grande perda e ele encerra com essa banda, porque ele não vê mais motivos para continuar. E aí surge na vida dele uma escritora que é contratada pela irmã dele para tentar trazer o protagonista de volta, que é o Eduardo. E ela faz uma última tentativa de trazer o irmão de volta, de tirar ele da depressão e tal. E ela também, a protagonista, ela também traz suas próprias perdas na vida e tal, só que o livro trata, na verdade, de como lidar com a perda. Alguns seguem e outros realmente eles ficam estagnados. A ideia do Letra e Melodia, na verdade, é porque eu gosto muito de música e eu gosto muito de literatura. Então, eu decidi juntar a música, porque eu amo livros que tem uma música, que tem uma trilha sonora. E aí eu resolvi escrever justamente falando sobre isso e da protagonista, que é uma escritora. E assim, não foi uma pesquisa muito grande, veio a ideia e eu comecei a escrever. Eu comecei a publicar esse livro, na verdade, foi numa plataforma digital, capítulo a capítulo. E todo mundo pedia, eu quero também a história do outro integrante da banda. Depois que eu lancei o primeiro, eu tenho leitoras betas e elas falam assim, não, precisa contar a história dos outros integrantes da banda porque eles são amigos. Surgiu o segundo livro, que conta a história do baterista da banda e de uma protagonista que ela é um pouco diferente das tradicionais porque ela, além de órfã, ela é surda. Só que ela não nasceu surda, ela ficou surda na infância. E o que ela mais sente falta é justamente da música. A última história é do baixista da banda com a irmã do protagonista do primeiro livro. Todo autor quer ser publicado por uma editora. Só que nós sabemos que no Brasil é uma coisa muito demorada, às vezes não acontece. E como eu queria ter esse livro, como as pessoas queriam, como os meus leitores queriam o livro, eu não me apeguei primeiro tem que esperar uma editora
querer publicar o meu livro para depois lançar. Eu publiquei de forma independente e eu não me arrependo porque eu acho que você tem uma aproximação muito maior com o seu público. Eu converso, eu mando livro a livro, eu mando todos autografados, eu mando marcador, e as pessoas vêm me contar o que elas acham da história, do que elas gostam. Não, Michele, eu quero um livro de... Foi assim que aconteceu com os seguintes, eu quero o livro do outro personagem, do Thales, do Benny, e foi assim que acontece. Então, assim, eu sou autora independente, eu continuo sendo independente, mas eu tenho livros digitais, livros físicos, então, assim, participo de bienais, então eu não sinto tanta falta de uma editora como muita gente quer ter quer participar, ser autor de uma editora. Eu não sinto tanta falta. Olha, o livro que eu mais gostei foi a coleção inteira de Harry Potter, e eu indico muito o primeiro livro